Vamos passar para o professor Tiago Pereira do Nascimento, que vai falar sobre empreendedorismo na educação, mitos e tabu. Professor Tiago possui graduação em Ciências Contábeis pela Unipar, Universidade Paranaense, é especialista em MBA em Gestão Contábil, Financeira e Auditoria pela UniOeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, possui 2 créditos de mestrado em Logística Agroindustrial e Ações Coletivas em SAGs no programa PGDRA da UniOeste, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, em 2015. É docente federal da EBTT, da Educação Básica Técnica e Tecnológica do Instituto Federal do Paraná. Atuou como coordenador de estágios e relações comunitárias do IFPR, campus Umuarama. Atuou como diretor de planejamento e administração no IFPR, campus Umuarama, desculpe. Atuou como coordenador do curso técnico em agronegócio no IFPR, campus Umuarama também. Atuou como coordenador do curso superior de tecnologia em gestão e agronegócio do mesmo campus. Atuou como diretor de ensino, pesquisa e extensão. É o atual diretor do Instituto Federal do Paraná, campus avançado Arapongas. Atuou como membro do ecossistema de inovação e empreendedorismo de Umuarama e região. Atuou representando o Instituto Federal do Paraná, campus Umuarama, na homologação e credenciamento do Parque Tecnológico de Umuarama, no sistema CEPARTEC. É membro cofundador do Protocolo de Intenções do Ecossistema das IES, né, dos Institutos de Ensino Superior de Inovação do Norte do Paraná. Representa o Instituto Federal do Paraná, campus avançado Arapongas, no ecossistema de inovação de Londrina, no Paraná. É membro do Cluster de Inteligência Artificial do Instituto Federal do Paraná, campus Londrina, e membro do Comitê Técnico Científico do Projeto Biogás, Arapongas. Atua nas áreas de contabilidade comercial, gerenciamento e de custo, planejamento estratégico organizacional, gestão de serviços públicos na educação ambiental de inovação, tecnologias na gestão organizacional, com ênfase em inteligência artificial e inovação. Qualquer equívoco que eu tenha cometido, professor Tiago, fique à vontade para corrigir. Professora Francisca Lúcia, seja bem-vinda. Nós passamos a palavra agora de apresentação para o professor Tiago e depois a gente dá prosseguimento às apresentações. Boa noite a todos. Boa noite, Silvia. Obrigado pela gentileza da apresentação. Boa noite, colegas que estão conosco aqui nessa sala e a todos que nos assistem e acompanham este evento. Que grata oportunidade, estou muito satisfeito e feliz em ter recebido o convite para estar aqui com vocês, falando um pouquinho desse tema que tanto gosto, já trabalho há um tempo na área do empreendedorismo, na educação, e também contribuindo para a formação profissional, técnica e tecnológica dos nossos estudantes e comunidade acadêmica. Primeiramente, me apresentando, a professora Silvia já fez a parte de citar qual é minha área de atuação, então comento que estou em Arapongas, no estado do Paraná, aqui na região norte do estado, bem pertinho a cidade de Londrina. Arapongas é um dos maiores polos moveleiros do Brasil, é o maior polo moveleiro do sul do país. Aqui a atividade econômica principal é industrial, atrelado a beneficiamento de madeira para a área de móveis, e, consequentemente, a partir disto, existem várias outras atividades que permeiam aqui a nossa região. Este campus avançado, onde estou, é o mais novo criado pelo Instituto Federal do Paraná.
a 26ª unidade a entrar em funcionamento no fim do ano de 2019, começando a operar para valer no ano de 2020. Então, a partir de 2020, tive a chance de ser designado diretor-geral dessa unidade e estou aqui trabalhando com muito entusiasmo junto a uma equipe extremamente competente que nos ajuda na consolidação e na proposta deste campus. Então, muito obrigado por estar aqui com vocês. E indo diretamente ao nosso tema, né, me permitam só fazer um compartilhamento para a gente situar a nossa conversa, que é empreendedorismo na educação, os desafios e tabus que temos a respeito deste assunto. Pois bem, pessoal, dando uma introdução a esse assunto, primeiro eu já chamo atenção para a evolução da palavra empreender, da palavra empreendedor na última década, principalmente em especial nos últimos anos. Com o advento da pandemia, com as dificuldades que apareceram no setor produtivo, de serviços, comercial e industrial, muitas pessoas tiveram que pensar em estratégias para conseguir gerar uma nova fonte de renda, se manterem ativos e até por uma questão de sobrevivência, né? Então, ao falar da palavra empreendedor, que tem como significado aquele que assume riscos e começa algo novo, a partir daí a gente já tem um cenário que cabe uma reflexão muito importante ao trazer isso para o mundo da educação. Primeiramente, né, a palavra empreendedor por si só, dependendo como ela é posta, ela já gera preconceitos, resistências e várias interpretações que destoam a respeito do que essencialmente é a atividade empreendedora. A palavra empreender vem da base da palavra, que é colocar forças, ir à frente. Então, quando a gente fala em empreender, basicamente a gente está dizendo que parte da iniciativa, da capacidade de alguém tentar criar algo que lhe gere algum tipo de resultado. Grande desafio que temos é como inserir isso, principalmente na educação básica, principalmente na educação técnica, tecnológica, que é, inclusive, uma das missões do Instituto Federal e também da educação inclusiva. Então, de que maneira abordar isso dentro do ambiente educacional sem distorcer exatamente qual é a intenção de trazer esse assunto para dentro da escola? Bem, muitas vezes percebemos que, ao se tratar de educação empreendedora, educação financeira, já se faz uma ligação imediata com o tema dinheiro, com o tema ganhar lucros. E, na verdade, não é essa a forma de se conduzir uma educação empreendedora de sucesso. O foco na rentabilidade, no dinheiro, isso aí pode ser decorrência do trabalho empreendedor, porém, de que maneira que eu desperto interesse e instruo da forma correta um jovem a entender minimamente o que é a educação empreendedora, partindo de 3 pilares fundamentais: o empreendedorismo tradicional, o empreendedorismo social e também a inovação. Então, já é interessante entender que há subdivisões desse tema, existem para cada um deles várias maneiras de abordagem, várias formas de trabalho. Primeiro de tudo, temos que tomar cuidado com esse tipo de entendimento. A imagem ela é chamativa, ela é ilustrativa, justamente para te colocar que temos que tentar, de certa forma, desde a base, desvincular a ideia de que a palavra empreendedor está relacionada à satisfação imediata, do luxo, do conforto, do dinheiro e de tudo que esse tipo de sensação, esse tipo de apologia ao capital vai nos trazer. Digo por quê, né, pessoal? Existe hoje uma relação direta e historicamente construída no Brasil de que a palavra empresário, de que a palavra empreendedor, ela é sinônimo
de uma lucratividade grande, ela é sinônimo de sucesso, e, na verdade, não é bem assim que funciona. E instruir jovens em situações de inclusão, em situação de vulnerabilidade, a pensar e empreender é um desafio muito grande. E eu digo isso com tranquilidade porque, historicamente, nossa educação, que já passou por várias maneiras de abordagem e é provocativa, tenta formar cidadãos críticos e pensantes, muitas vezes forma pessoas apenas para buscar empregos. Eu sempre digo essa citação quando tenho oportunidade de falar desse contexto, porque historicamente já fiz pesquisas acerca disso, já aplicamos várias maneiras de tabular os dados, e quando a gente conversa com jovens na idade de 12 a 18 anos, principalmente, que estão na fase de conclusão do ensino médio, que acabaram de sair do ensino fundamental, e você pergunta acerca de possibilidades de vida, a palavra achar um emprego aparece com 90% quase dos resultados, enquanto as palavras gerar oportunidades de emprego, criar meu negócio, ter a oportunidade de idealizar minha ideia, minha proposta e colocá-la em prática, não chega a 10% dos resultados. Isso é curioso, né? Porque historicamente somos moldados a buscar empregos e não a gerar boas oportunidades de emprego. E isso parece que cria dois lados opostos deste tema e que dificilmente eles se convergem. Então, aparentemente, se criou, né, um conceito, claro que historicamente isso aconteceu muito no Brasil, de que, de um lado, estão os gananciosos extrativistas, aqueles que querem ganhar dinheiro em cima do trabalho dos outros, e na outra ponta está a prole, aquele que entrega sua mão de obra a troco de receita, a troco de dinheiro. E muitas vezes, quando se tenta criar oportunidades ao longo desta reta, a gente percebe que os desafios básicos estão atrelados a uma boa educação financeira, uma boa educação empreendedora. Isso gera descontrole emocional, isso gera frustração, isso gera uma desmotivação gigantesca. Mais de 70% dos trabalhadores no Brasil, dados que nós temos aí do CONCLA, que faz o gerenciamento das atividades econômicas, alegam que não estão satisfeitos em seus ambientes de trabalho, não se sentem parte da organização, não se sentem devidamente gratificados, reconhecidos, e isso é curioso de se analisar. Como fazer para que na educação básica a gente consiga, na educação fundamental, a gente consiga também motivar e mostrar para essas pessoas de que existe sim a chance de se criar algo sem depender exclusivamente de terceiros. Para isso, é muito importante chamar atenção para a pirâmide de Maslow. Eu sempre cito ela como a forma ideal de se pensar um processo educacional empreendedor. Professor, 4 minutos, tá? Na base estão necessidades fisiológicas, necessidades humanas. Na ponta, as realizações sociais. Existe todo um caminho a se trilhar. Para isso, a educação precisa agir de maneira assertiva na fisiologia, na segurança, na base, para que aí sim a gente tenha o sucesso que se espera. Planejar é importante, mas planejar para quê, né? Para a gente trabalhar com a relatividade do sucesso. Muitas vezes o que é sucesso para um não é necessariamente o conceito de sucesso para outro. Então não podemos atrelar o sucesso simplesmente ao dinheiro, mas também atrelar o sucesso à capacidade de iniciativa do indivíduo, à criatividade e à inovação. Saber o que se quer é importante desde que seja bem instruído para tal, bem como vamos usar o nosso tempo. Existe um paralelo muito grande entre a eficiência e a procrastinação no mundo da nossa sociedade atual. Como é que a gente se desvincula disso? Como é que a gente consegue, enquanto educadores ou enquanto cidadãos, trabalhar esses conceitos na nossa sociedade? E para isso é um desafio muito grande. Mostrar que as oportunidades existem e que o processo empreendedor é complexo.
Para isso é necessário conhecimento técnico, é preciso buscar pesquisas, é necessário entender melhor onde é que a gente vai se aventurar, para que aí sim, a partir do momento em que a oportunidade seja identificada, nós possamos ser inovadores e criativos ao ponto de idealizar um negócio novo. Agora, no pós-pandemia e durante a pandemia, o número de pessoas que se aventuraram a criar novos negócios, abriram CNPJs e, infelizmente, não tinham noção do que estavam fazendo, gerou um índice de mortalidade empresarial muito grande, de endividamento muito grande, e aí as pessoas vão entender depois que, ao elas terem feito aquilo, elas têm total responsabilidade do que iria acontecer acerca do destino daquela nova empresa. E aí elas se endividam, entram em juros, caem na mão das instituições bancárias e muitas vezes não têm nem a chance de prosperar na oportunidade que pensaram. Por isso, é importante a gente refletir que existe o artesão de sobrevivência, o empreendedor que busca na atividade comercial a sua rentabilidade, faz algo, e existe o empreendedor oportunista que visa crescimento. Lembrando que no contexto do empreendedorismo, a palavra oportunista nem sempre ela é do modo pejorativo, ela não é ofensiva, mas sim aquele que identifica uma oportunidade e consegue migrar de um modelo inicial de negócio para um modelo mais estruturado que visa crescimento. Para isso é necessário pensar em modelos criativos, modelos transformadores e entender a tecnologia. O tempo era curto, né, professora Silvia? Eu vou finalizando quase que por aqui, apenas com essa última reflexão. Tão como o processo empreendedor, eu preciso entender o advento da tecnologia em nossas mãos. O que aconteceu em 20 anos com o advento tecnológico é muito significativo. Então, historicamente, nunca tivemos tanta velocidade no advento das tecnologias. Em 20 anos, o que temos à disposição de nossas mãos, como oportunidade empreendedora, criativa, tecnológica, é gigantesco. E, infelizmente, a grande maioria da população brasileira não está sabendo lidar com a velocidade em que os dados e as informações chegam nas nossas mãos e transformá-las em oportunidades empreendedoras. Para isso é necessário conhecimento técnico, tributário, administrativo e que isso reflita também no empreendedorismo social. Uma das áreas que trabalho é a inteligência artificial. A gente percebe o quanto que ela é significativa no mundo. E hoje, se não soubermos filtrar esse advento tecnológico, científico, ficamos à mercê destes tipos de ferramentas. Então, concluo dizendo, educar de maneira assertiva no empreendedorismo, na educação financeira, é um desafio do século. Dá para fazer. Para isso é necessário que a maneira de se levar a informação aos nossos jovens aconteça de forma direcionada e de forma muito bem planejada, principalmente pelas instituições de ensino. Doutora Silvia, acho que tentei ser o mais breve possível e concluo aqui, então, a minha apresentação. Muito obrigada, professor Tiago. Muito boa a sua apresentação, porque ela nos remete a um momento em que a gente precisa, como professores, estar atento a essa contemporaneidade tecnológica, essa ação de formar cidadão para a vida, para o social e, como consequência, o emprego, ou mais que isso, uma proposta de trabalho onde ele também possa ser alguém que vá dar emprego e ajudar a desenvolver essa sociedade. Uma pergunta que eu trago, aproveitando o momento, porque certamente é uma curiosidade em que a maior parte dos professores acabam tendo é a concretude do que a gente acaba apresentando. Como os professores do seu campus conseguem administrar essa forma de ensinar para empreender, ou, na verdade, ensinar para a vida e ter como consequência empreendedorismo? Que dinâmicas são utilizadas, como eles conseguem organizar? A senhora já trouxe a informação aí,
dos dados, né? Que organizar os dados são muito importantes e ensinar a trabalhar com os dados. Então, a gente pede um exemplo de como isso é feito no seu campus. Ok, professora. Primeiramente, a gente parte, né, da bagagem e do histórico que cada um traz para a unidade. Para isso é necessário que, em coletivo, nós façamos formações constantes, com periodicidade, formações pedagógicas nos colegiados, de maneira que o grupo veja necessidade e se sinta integrado para poder oferecer esse tipo de educação. Algumas ferramentas e algumas possibilidades que a gente explora aqui, por exemplo, nós temos o nosso laboratório mobile, que é uma inovação que nós trouxemos em período de pandemia. Ao identificar que os estudantes tinham dificuldade de tecnologia, nós adquirimos aí 80 smartphones, colocamos eles à disposição dos estudantes através de empréstimo, de acautelamento, e estes aparelhos celulares que são de gestão do campus, eles são entregues aos estudantes que necessitam da conectividade e através dele já se cria um formato de ferramentas que nos ajudam a identificar a evolução do estudante na sala virtual, as necessidades dele, a participação. Então, a gente criou uma extensão da sala de aula presencial através de uma ferramenta tecnológica. Para isso, a gente disponibiliza o aparelho e ali a gente tem uma metodologia de uso de ferramentas para poder conduzir a evolução dele dentro do curso. É uma das maneiras interessantes que eu tenho como exemplo para dar. Não só essa, né? Nós temos um curso de educação 4.0. A gente usou esse título para ser justamente chamariz no que se refere à formação pedagógica voltada para o mundo transformador aí da indústria 4.0 e das tecnologias emergentes. Esse curso ele também é muito interessante de usar como exemplo, porque nós temos aí várias ferramentas que são incluídas gradativamente durante a formação. E aí os colegiados que atuam lá, todos precisam ir se familiarizando. Não a ferramenta como barreira. Muitas vezes a gente percebe que a ferramenta tecnológica vira uma barreira. É mais um sistema para preencher, é mais uma planilha para dar conta. E aqui a gente tenta, de maneira estratégica, fazer com que cada ferramenta que compõe a vida do professor e do estudante, ela sirva como facilitador, né? Então, vem a partir daí N ferramentas, tanto de Canvas, de desenvolvimento de criatividade, de inovação, de interação, como as salas virtuais de aula e outras que a gente vai explorando. Então, esse seria um exemplo interessante. O nosso laboratório mobile integrado em rede, ele é uma forma da gente usar os dados de maneira mais inteligente para a educação ser mais efetiva também. Muito obrigada, professor Tiago. Acho que ilustrou bem, né, o que pode ser feito. A palavra aí que ficou para mim, pelo menos, é alinhamento, né? A instituição ela precisa ter alinhamento com seus técnicos, com seus professores, com o apoio, para caminhar numa mesma linha. Então, parabéns pelo trabalho de empreender, de ensinar a empreender, não é uma tarefa fácil também. Nós temos recebido aí um empurrão bem grande desse período de reclusão que tem feito a gente se redescobrir, talvez dar um salto muito maior do que aquele que daríamos se não tivesse acontecido tudo que aconteceu, apesar das perdas, do lado lastimante da vida, né, das vidas que se perderam, mas, contudo, as instituições, como os institutos federais, têm conseguido fazer uma boa limonada desse limão azedo que a gente recebeu aí da vida. Então, muito obrigada e parabéns pelo incentivo, pelas palavras e pela apresentação. Vamos passar agora a palavra para o professor José dos Santos de Moura. Antes disso, vamos apresentá-lo para a gente saber do que se fala. O professor José dos Santos de Moura, ele traz a abordagem campos avançados
das dificuldades à transformação de vidas. Ele possui graduação em bacharel em Ciências da Computação pela Universidade Estadual do Piauí. É especialista em docência do ensino superior pela Faculdade Integral Diferencial e mestre em produção animal pela Universidade Federal do Piauí. Atualmente é professor e diretor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí, Campus Avançado José de Freitas. Professor José Xará, né? Você é xará do seu instituto. Passo a palavra. Antes disso, eu aproveito para dizer ao pessoal que está assistindo a live que tem um espaço aqui na plataforma que vocês podem fazer perguntas aos nossos palestrantes e que eles vão responder à medida no decorrer da apresentação ou ao longo deste dia 29 de outubro. Então, fiquem à vontade para perguntar, que eles estão à disposição para responder os questionamentos de vocês. Professor José, fique à vontade. Bom dia, Silvia. Bom dia, colegas, né, que estão também contribuindo com o primeiro Encontro Nacional de Atividades Multidisciplinar para a Educação, Ciência, Tecnologia e Sociedade. Em nome do Instituto Federal do Piauí, em especial o Campus Avançado José de Freitas, a gente agradece o convite, né, em poder contribuir com a educação de forma tão transformadora, né, tanto no ensino, como na pesquisa, como também na extensão. Vou aqui compartilhar a tela para que a gente possamos dialogar mais. Bom, meu nome é José dos Santos de Moura, sou diretor-geral do Campus Avançado José de Freitas, do Instituto Federal do Piauí. Meu e-mail para a comunicação está aí, santos.moura@fpi.edu.br, e o fone 86-9407-8731. A gente vai relatar um pouco sobre o Campus Avançado José de Freitas, das dificuldades à transformação de vida. Gostaria de iniciar informando que o Instituto Federal do Piauí possui atualmente 17 campos convencionais e 3 campos avançados, e uma sede que é a reitoria. Então, o Campus Avançado José de Freitas foi implantado em 2014 e autorizado a funcionar com cursos técnicos na modalidade concomitante docente em 2016. Porém, contava com dificuldades físicas, poucos recursos orçamentários e poucos servidores e alta taxa de evasão. Vocês têm uma ideia? Em 2017.1, quando assumi o campo, enquanto gestor daquela unidade, nós tínhamos apenas 3 docentes, 3 técnicos administrativos, discente 68 e uma evasão de 44%. Realizamos uma reunião entre os professores e fomos buscar novas estratégias, novos procedimentos metodológicos para poder mudar a realidade daquela comunidade, né, onde estava inserido o Campus Avançado José de Freitas, que é na cidade de José de Freitas. Uma estrutura precária, como vocês observam nas fotos, mas nem para isso nós ficamos buscando problemas, e sim soluções. Porque nós tínhamos o principal, que eram os servidores. Os professores que ali encontrei, professores engajados, compromissados e com aceitação das inovações e mudanças. Então, as primeiras atitudes que nós fizemos dentro da unidade, enquanto gestor, foi articulação com outros campos do próprio estrutural e com a reitoria para a transferência ou cedência de bens e materiais. Pois no campus nós não tínhamos praticamente nem bebedores, nós não tínhamos cadeiras suficientes para todos os nossos servidores, mesa, dentre outros. Mas nós tínhamos o principal, uma reitoria compromissada em atender os anseios daquela unidade. E assim conseguimos, né, aos poucos, dando novos lugares ao campus da Avançado José de Freitas. O segundo passo foi aproximar o campo da cidade, dizer qual o objetivo e qual a missão da instituição dentro daquela cidade, em termos de transformação de vidas daquela região. Terceiro passo, realização de reunião e audiência para firmar parcerias externas à instituição, que pudesse ser mutuamente benéfica,
por meio de prefeituras, ministérios públicos, associações de moradores, sindicatos rurais, secretarias, entre outros. E o ponto principal foi a integração dos nossos alunos de forma ativa nos projetos de ensino, pesquisa e extensão, por meio de projetos, capacitação e eventos envolvendo a comunidade. E aí começamos o segundo tópico, que é a parceria entre o campo avançado e as entidades locais. É buscar apoio de todas as entidades que ali estão, como prefeitura, Câmara de Vereador, Polícia Militar, Polícia Civil, sindicatos rurais, as rádios locais e as secretarias, para que de forma a gente pudesse falar de algo, falar de que o Instituto está ali para que possa ser, por meio de pesquisa, de ensino, de extensão, poder mudar a realidade das comunidades e assentamentos rurais do município. E aí conseguimos inicialmente projetos envolver uma mudança radical, foi transformar os projetos de ensino, os planos de ensino em projeto de ensino, para que o aluno ele pudesse, desde o início, né, buscar o conhecimento da implantação até gerar um produto, que é um relatório, e esse relatório pudesse ser difundido em toda a comunidade acadêmica, como também nas comunidades e assentamento rural, tornando assim o nosso aluno o protagonista do ensino, e não mais o professor, porque ele tinha todos os amparados, desde o início da implantação até o final da execução. E aí a gente começa a difundir nas comunidades, e sempre tendo como integrante o alunado. E a gente começa a difundir e a integrar. Aqui é uma oficina didática agrícola, onde nós temos a disciplina de máquinas agrícolas, conseguimos, pela parceria entre Prefeitura e Instituto Federal, um trator doado para a escola, como também uma motocultivadora. E um motor, né, também foi doado pelo campo de Valença, onde o aluno de perto ele pode verificar e aprender todos os equipamentos do trator, como também todo o manuseio do trator. Isso requis para nós firmar mais o alunado dentro da escola, porque ali ele está relacionando tanto o ensino como a teoria como a prática. A partir daí, o projeto de ensino que dentro do campo a gente leva para as comunidades. Aqui do lado aqui temos alunos como protagonistas, juntamente com o professor Zé Cláudio, ensinando 20 operadores de trator para as comunidades e assentamentos rurais de Feira. Então, nós escolhemos dentre 20 assentamentos um integrante da comunidade que pudesse capacitar para que ele pudesse contribuir com a sua própria comunidade. E o que é importante hoje é que todos eles estão empregados em Zé de Freitas, quando em Zé de Freitas e cidades circunvizinhas. É o Instituto gerando qualidade de vida e gerando renda nas comunidades. Aqui é um projeto de ambiental, projeto coordenado por mim e pelo professor Edivaldo, de ensino e extensão. Projeto que tem protagonista nossos alunados, lado de esquerda aqui, e a partir daí nós levamos para as escolas, onde nós já capacitamos, no ano de 2019 a 2021, mais de 8.000 alunos da rede pública, municipal e estadual. E aqui é um projeto do professor Gilson Portelas, Quintais Produtivos. É o aluno produzindo, é o aluno fazendo, é o aluno construindo o ensino, a extensão e a pesquisa dentro do Instituto Federal e levando como resultado para as comunidades, para os quintais, para os assentamentos rurais de Freitas. É o Instituto realmente transformando vidas. Aqui é um projeto de ensino, disciplina agrofloresta, um projeto de pesquisa que se tornou após ensino e hoje a extensão no Instituto Federal. E sempre como eu coloco para vocês, o aluno sendo protagonista da ação, do ensino, da pesquisa e extensão. Projeto de ensino, disciplina agroindústria, professor Luiz Carlos, sempre buscando inovar dentro do Instituto Federal, onde ele produz, né, por meio de receitas dentro do projeto agroindústria, para que o aluno possa fazer. Né? Uma das matérias mais primas nossas é a cajuína, que já é patrimônio do nosso estado. Por meio desses projetos, a gente começa a adquirir, né, recursos, por meio da pesquisa e também da extensão, para o campo da avançada de Freitas. Atualmente, nós já aprovamos mais de 20 projetos, né? No ano de 2019, chegamos a 40 mil. Hoje nós estamos chegando a quase 300 mil de projetos de ensino, pesquisa e extensão. Hoje nós estamos, né, equipando todo o Instituto Federal, desde a biblioteca, com livros,
casa de compostagem, maquinários, entre outros aparelhos. Aqui é um projeto que iniciou como um projeto de extensão em uma escola, Zé de Freitas. É um projeto só de hortas, e o Ministério da Cidadania soube o nosso projeto e melhorou, né? Ele mandou um recurso para nós poder implantar o projeto Hortas Pedagógicas, que hoje é um projeto já do Ministério da Cidadania, onde ampliamos, além de Zé de Freitas, para mais 20 cidades do estado. 5 minutos, professor. É um projeto que ele tem a horta como centro, né, de ensino. O aluno utiliza a horta como integrando a matemática, a ciência, a geografia, a história, dentre outros. E o mais importante é levar para a merenda escolar alimentos de qualidade, né, e sem produtos químicos. Aqui é outra escola implantada. Aqui é um projeto de galinha canela preta, onde eu coordeno juntamente com a Embrapa, né, onde a gente difunde a criação da galinha canela preta do Piauí, onde hoje são 86 famílias em José de Freitas, né, vivendo com a criação e o manejo da galinha caipira da raça canela preta. E aqui a gente ensina desde o manejo à comercialização dos produtos, onde hoje a transforma, não só em José de Freitas, mas em todo o estado do Piauí. Aqui é um projeto de energia solar integrada e sustentável, um projeto coordenado pela Universidade Federal do Piauí, em parceria com o Instituto, onde a gente leva placa solar para onde não tem energia. E aí gera emprego, gera renda. E aí, aqui é por meio do núcleo de estudo agroecológico, depois do Carlos, o aluno desenvolveu umas pessoas, que hoje ele vive produzindo essas pessoas, né, as pessoas de irrigação. E aí o Instituto apresentando os eventos, né, e vão passando algumas ações sociais que o campo realiza, né, desde a base de bezerro, onde a parte ambiental, e outra ação social importante foi a construção de uma casa do aluno, né, pelo campus, juntamente mas por meio dos alunos. E aqui tem alguns reconhecimentos, a gente ganha medalha sobre o meio ambiente, a gente ser premiado em primeiro lugar na Rede Tec em 2018, recebendo aqui cidadão feitense, a gente ganha honra ao mérito na reitoria, fui reconduzido a diretor-geral novamente do campus. E aqui hoje, como está o campo, né? Depois de 4 anos, nós temos 8 docentes, 5 técnicos ativos, de 120 alunos, e uma evasão apenas de 14,42%. E a sede bem reformada, é um reconhecimento da reitoria, resultado, diminuição das taxas de evasão, aumento do número de servidores. A conclusão, a atuação da escola profissional dentro do município, tendo em vista o IFE, tem sido um dos principais responsáveis pela difusão de tecnologia e inovação em José de Freitas, porque tem provado ser um benéfico mútuo para a instituição, o ensino e a comunidade. E a possibilidade de imitação e replicação é que o projeto com tecnologia baixa e inovação pode ser replicado em qualquer outro estado, desde que identifique os arranjos produtivos locais. Aqui são as referências, todos os projetos, os autores são os próprios professores do campus, e aí a gente agradece, né? Obrigado aos servidores, funcionários e alunos pela contribuição no desenvolvimento do campus José de Freitas. A gente agradece aí, né? O espaço é pequeno, mas é o que pôde mostrar. Então, um abraço a todos. Muito obrigada, professor José. A sua apresentação deu para a gente perceber o quanto são engajados, né, os profissionais, os servidores que trabalham no seu campus, assim junto à reitoria, estão alinhados, né, com a proposta também trazida de trabalho, tanto no projeto integrador do professor Daniel, quanto no Ensinar Empreendedorismo pelo professor Tiago. Parabenizo pelas ações, é um lindo campus também de ações agrícolas, e nesse momento a gente acaba percebendo o quanto pode ser, o quanto é diversificado as ações dos institutos federais, e a gente pode destacar aqui os campos avançados, que no final vou fazer uma breve fala sobre essa palavra avançado, né? Deixar claro o que isso significa, porque muitas pessoas podem pensar que a palavra avançado significa que é um campo que ele está à frente dos outros, o que ele tem de diferencial pode ser a autonomia financeira, recursos, e, na verdade, não é bem assim. Então, é importante que as pessoas conheçam
categorias, nessas classificações dos institutos federais. Quantos alunos tem no seu campus, professor José? Atualmente nós temos 120 alunos, então são 5 turmas. Nós temos uma evasão de 14,24% apenas. Essa diminuição dessa evasão foi em virtude da gente alinhar, né, a teoria e a prática. Hoje os cursos ele tem apenas 50% realmente de teoria, né, e 50% totalmente é prático. E, além disso, esses 50%, a maioria deles são nas comunidades. Né? O nosso maior laboratório de ensino é as comunidades, porque é lá que nós temos que atingir aquela massa que foi esquecida pelos governantes, que necessita de uma educação de qualidade, de informação segura, né, para que possamos mudar a realidade. E a gente percebe, José de Freitas é uma cidade diferenciada em todos os estados do nosso estado. É uma cidade que tem uma população rural de 12 mil habitantes. Então, ela tem 23 assentamentos rurais, 49 comunidades rurais e 108 localidades. Então, nós, o Instituto, é bem atuante em todas essas comunidades. E a gente percebe aos poucos, né, a mudança. Hoje o campus ele ultrapassou as barreiras do município. É tão tal que nós temos projetos, se você empreender em Roraima. Então, em Roraima nós temos projeto em Pernambuco, nós temos projeto na Bahia, né, no Maranhão, no Ceará, tudo por meio de projeto que eu coloco. Tudo aquilo que a gente possibilita, tem um arranjo produtivo que possa adaptar um projeto do campus, e somos convidados, a gente está junto. Na cidade do estado, nós acompanhamos quase 20 cidades, além de Zé de Freitas, para que a gente possa, né, dizer que o Instituto ele existe, o Instituto é forte, independente se ele é avançado ou não. O que ele tem que ter de melhor são os servidores, né, que eu sempre digo para todos eles. Nossa maior potência aqui dentro da instituição são vocês, são nossos alunos e nossos colaboradores. Sem vocês seria difícil nós ter esse reconhecimento, não só no Estado, mas na federação. Então, é isso que eu levo a cada um deles. E eles são os maiores protagonistas da ação. Eu digo sempre que a eles que sem eles não existia o campus avançado da Freitas. Está desligado o microfone. Obrigada, professor José. Muito obrigada. Seja bem-vindo, professor Fábio, tudo bem? Vou fazer a apresentação agora da professora Lúcia, que nos abordará com a sua temática, professora Francisca Lúcia Souza de Aguiar, que vai fazer a apresentação sobre o ensino da hotelaria a partir dos estágios curriculares e práticas profissionais realizados nos cursos do Instituto Federal do Ceará. Ela é diretora do Instituto Federal do Ceará, Campus Avançado Guaramiranga, desde março de 2019. É professora efetiva do Instituto Federal, do mesmo instituto, nos cursos de tecnologia em hotelaria e técnico em hospedagem, desde 2016. Mestre em gestão de negócios turísticos, especialista em turismo e hospitalidade, graduada em tecnologia em hotelaria, graduada em letras, português e literatura pela Universidade Federal do Ceará, atuou como coordenadora do curso de tecnologia em gastronomia do Instituto Federal do Ceará, campus Baturité, atuou como coordenadora do curso técnico em hospedagem, onde foi professora e orientadora de estágio dos cursos técnicos em turismo e hospedagem no período de 2010 a 2014. Atuou como professora efetiva de língua portuguesa da rede estadual do Ceará entre 2010 e 2015. Atuou como tutora dos cursos de licenciatura de Letras e Pedagogia da UFC entre 2009 a 2018 e tutora do curso Tecnologia em Hotelaria do Instituto Federal do Ceará. Possui experiência em turismo, hospedagem, hotelaria, gastronomia, educação à distância, informática educativa, tecnologias no ensino da língua portuguesa, orientação de estágio e docência. Então,
Vou passar a palavra para a professora Lúcia. Fique à vontade e só ratificando aqui a presença do professor Fábio Teixeira de Lima. Fique à vontade, professora. Bom dia, Silvia. Bom dia a todos. Vocês me ouvem bem? Tá. Silvia, eu estou no campus e a internet está oscilando um pouquinho. Se em algum momento acontecer de falhar, você me avisa, por favor, para eu mudar aqui de ambiente, tá bom? Sim, fique tranquila, professora. Então, agradeço, né, Professora Lúcia, já está falhando. Está falhando, né? Está falhando. Eu vou Sim. mudar de ambiente, tá bom? Tá bom. Enquanto você muda, vou falar aqui um pouquinho sobre os campos avançados, tá? Bom, gente, só voltando aí a conversar um pouquinho sobre os campos avançados, o que o professor José dos Santos disse realmente é fato, né? O que diferencia uma instituição das outras é a empatia, é o envolvimento, o engajamento dos profissionais, isso é muito importante, mas vale dizer que os institutos federais, eles existem em categorias diferente, e isso é desde a forma da sua criação, e muitas vezes a instituição, para ela começar, ela precisa começar de um início. E os campos avançados, é comum ele começar com uma estrutura mais simples, com um quantitativo de servidores mais singelo, existem uma numeração, um quantitativo específico, tanto para técnicos quanto para professores, e que é diferente de um campus pleno, né? Ou seja, um campus que ele já foi implantado em sua documentação, numa categoria em que ele já vem com um número maior de professores, um número maior de técnicos. Diferente disso, o campus avançado ele vem com um número limitado, menor de técnicos e de professores, assim como a sua autonomia financeira, em muitos casos, ela fica a cargo da reitoria, que vai administrar, junto com outros campi, esse campus avançado, que é um tremendo desafio para qualquer reitoria manter, da manutenção, da assistência e fazer o acompanhamento para todos os seus campi. E aí, o que vai realmente fazer a diferença desse progresso no campus, principalmente no campus avançado, não é só a gestão, mas a equipe que ele consegue, que esse gestor consegue organizar, que ele consegue equipar, e que, na verdade, essa manutenção de equipamento, de evolução e de progresso em desenvolver cursos, né? A gente viu aí o professor Daniel, o professor Tiago, trazendo partes metodológicas, didáticas, de organização do ensino, implantação de cursos, projeto político de curso, projeto pedagógico de curso, projeto político pedagógico. Esse desenvolvimento, esse engajamento todo, ele tem um trabalho muito grande, e maior ainda no campus avançado. Não é porque o campus avançado tem mais trabalho, é porque normalmente ele tem um menor quantitativo de profissionais, né? E aí ele vai se alinhar com essa equipe, vai se organizar, porque, ao contrário do que a gente pode pensar, a campus avançado, essa palavra avançado pode trazer uma conotação de que recebe mais recurso, recebe mais incentivo, e, na verdade, isso nem é culpa dos reitores, não existe o culpado, se é a categoria a qual nasceu o campus avançado, na verdade, ele recebe menos, ele acaba começando com a estrutura mais singela, com quantitativo de servidores menor, e o que vai fazer ele se desenvolver e talvez sair dessa classificação de campus avançado é o envolvimento, engajamento, o alinhamento, o que também ele pode permanecer como campus avançado, que não é problema nenhum, porque é a natureza a qual ele foi
criada. Então, vou retornar aqui com a palavra para a professora Lúcia. No final, professor Fábio, eu deixo o senhor à vontade para falar um pouquinho, tá? E já agradeço mais uma vez a presença de todos vocês. Professora Lúcia. Pronto, me ouvem bem? Eu acho que ela... A imagem está congelada, mas a gente está te ouvindo bem. Nossa. Sim, mas a gente está te ouvindo, então dá certo. Pode apresentar, fica à vontade. Está me ouvindo agora? Descongelou ou está normal? Descongelou Tá, e a gente então está te vamos lá, ouvindo. gente. Boa noite, né? Boa noite a todos e a todas. Então, vamos lá. Como eu estava falando, né, anteriormente, agradeço imensamente por estar aqui nesse momento, né? Participando de um momento tão significativo de troca, e aqui com colegas aqui da rede, que eu já percebi. Eu vou aqui partilhar minha tela, tá? Só um minuto. Silvia, tá ok? Tá partilhando? Tudo certo. Pronto, né? Então, eu já fui apresentada, né? Sou professora Lúcia Aguiar, sou professora do Instituto Federal do Ceará, do eixo Turismo, Hospitalidade e Lazer. Na verdade, mais especificamente, sou professora dos cursos de hotelaria, tecnologia em hotelaria superior e do técnico em hospedagem. Atualmente, né, na verdade, desde 2019, eu estou como diretora do Campus Avançado Guaramiranga. O Instituto Federal do Ceará, ele possui 33 unidades, 33 campi, e o Campus Guaramiranga é um dos 3 campi avançados, né, como a Silvia acabou de explicar um pouco sobre o que se trata, né, o campus avançado. Então, eu trouxe nessa noite para a gente conversar um pouquinho sobre o ensino da hotelaria, a partir dos estágios curriculares e práticas profissionais dos cursos que são realizados, né, e ofertados no Instituto Federal do Ceará. Atualmente, no Instituto Federal, nós temos 8 campi que atuam com o eixo turismo, hospitalidade e lazer. Dentre eles, nós temos os cursos superiores Tecnologia em Hotelaria, Tecnologia em Gastronomia, Técnico em Hospedagem, Técnico em Restaurante e Bar, Técnico em Eventos. Então, os 8 campos trabalham, né, dentro das suas realidades, com os seus respectivos laboratórios para as suas práticas e vivências, né, vivências de estágio e vivências de práticas profissionais em loco. Especificamente, né, o campus Guaramiranga, como vocês podem ver aí na imagem, né, ele é um campus recente, ele foi criado a partir de uma portaria do MEC, né, a partir de junho de 2014, e tivemos as ofertas dos cursos ofertados a partir de 2015. Essa imagem que vocês estão vendo, né, do prédio, inclusive, que nós funcionamos dentro de uma edificação histórica, ele é um prédio da década de 70, ele era o palacete do governador, funcionava como realmente casa do governador para feriados, finais de semanas. Então, é uma construção da década de 70. É hoje onde funciona o campus Guaramiranga, né, do IFCE. Então, nosso campus, né, ele é um campus, como a Silvia explicou há pouco, a composição do campus avançado, ele tem um quadro mais enxuto, a princípio, depois ele vai se desenvolvendo. Então, hoje, entre docentes e técnicos administrativos, nós estamos aí com 19 servidores, né, das áreas mais distintas, administração, turismo, gastronomia, hotelaria, né, línguas. E, atualmente, o campus Guaramiranga, ele oferta 3 cursos, técnico em hospedagem, o técnico em restaurante e bar, ambos do eixo turismo, hospitalidade e lazer, o técnico em suporte e manutenção de informática, e estamos aí com a implantação de um curso superior, que é um tecnólogo em eventos, certo? Estamos nessa imagem aí rodeado, né, por Mata Atlântica, uma vegetação maravilhosa aqui. Na verdade, nós estamos dentro de uma região que se chama Maciço de Baturité, que é composta por 13 municípios. Desses 13 municípios, nós temos a demanda, né, de alguns dos alunos que são dos municípios vizinhos,
Então, estamos aqui inseridos dentro de uma área de proteção ambiental, na cidade de Guaramiranga, rodeada aí por essa paisagem que vocês estão vendo, né, e com uma riqueza natural muito grande, incluindo hortas, né, frutas da região, e dentro do campus, né, devido a essa riqueza que nós temos trilhas abertas, né, e onde nós fazemos essas trilhas guiadas com os nossos alunos, justamente para que eles possam conhecer essa diversidade. Isso já faz parte de práticas, né, práticas pedagógicas e das práticas de estágio, né, e de vivências dos alunos, das práticas profissionais. E aí dentro do campus nós temos também a área de piscina, né, a área de lazer, as salas de aula com biblioteca, laboratórios de informática, a estrutura que um campus convencional tem, mas um pouco diferente por conta de onde nós estamos inseridos, né? E aí nós chegamos justamente, mais especificamente na nossa temática, que é o ensino da hotelaria através dos estágios, das práticas profissionais realizados, né, nos cursos ofertados pelo Instituto Federal do Ceará. Habitualmente, os campi, eles têm dentro da sua estrutura os seus respectivos laboratórios, né? Dentro da hotelaria, que nós trabalhamos com as práticas, né, de vivências de um hotel, que é um dos objetivos para a gente poder preparar o nosso aluno para o trade turístico, para atuar no trade turístico. Então, alguns campi, eles vão ter, na sua maioria, salas que são formatadas com camas, com balcão de recepção, para que os alunos possam fazer essas práticas dentro desses espaços. E dentro do Instituto Federal do Ceará, nós temos um grande laboratório que se chama Hotel Escola Guaramiranga, que, na verdade, é o único campus do Instituto no Brasil que possui um hotel escola, que é esse que vocês estão vendo aí na fachada, né? E nós contamos, dentro desse hotel, com a divisão de laboratórios para as práticas profissionais e de estágio dos nossos alunos. Né? Professora, só dos alunos do campus Guaramiranga? Não. Nós recebemos alunos de outros campi do Instituto Federal do Ceará, recebemos alunos de escolas profissionalizantes, que também têm cursos no eixo de turismo, hospitalidade e lazer, né? E recentemente recebemos o contato do IF Pará para também fazer uma proposta de imersão, de prática profissional dentro do Hotel Escola, né, do campus Guaramiranga, certo? Então, como vocês podem ver, os nossos laboratórios, eles funcionam dentro dessa estrutura, né, que ela é preservada. Como eu falei, da década de 70, o Instituto Federal fez uma reforma considerável, né, revitalizou muitos dos espaços, mobiliou. Então, nós temos os laboratórios de recepção e reserva, que é justamente onde a gente realiza as práticas de atendimento do nosso público, do público externo, né? É dentro de um campus, mas nós recebemos o público externo, então os alunos, eles podem ter essa vivência do cotidiano de um hotel dentro de um campus. Então, eles fazem a parte de práticas profissionais dentro da matriz curricular deles, acompanhados e supervisionados pelos professores, e fazem práticas de estágio em instituições externas, né, empresas hoteleiras, assim como também tem os estágios obrigatórios dentro do próprio hotel escola, tá? Então, esse espaço que vocês estão vendo é o lobby principal e o balcão de atendimento. Nesse local, os alunos, eles têm as vivências dos procedimentos operacionais padrões que são desenvolvidos nos setores, tá? E aqui, né, essas imagens, elas são de antes da pandemia, nós estamos retornando com as nossas atividades, né, exatamente esta semana, atividades presenciais gradual, e aqui vocês podem ver como funcionam as práticas, né? Nós temos aqui os alunos, que são esses alunos estagiários, e também dentro da própria realidade do Hotel Escola, nós temos um programa que se chama Programa de Alunos Bolsistas. Os alunos dos cursos de hospedagem, técnico em hospedagem, tecnologia em hotelaria, eles são selecionados e recebem uma bolsa para ajuda de custos durante 6 meses. Todos os semestres nós temos essa seleção de alunos. E aí esses alunos fazem essas experiências de estágio e práticas profissionais, primeiro com os professores, fazendo treinamentos, e posteriormente com a prática e recebendo os hóspedes. Professora, 5 minutos, tá? Tá, temos laboratórios de governança, são 20 unidades habitacionais, né?
Aqui nós temos o projeto de imersão, que é esse projeto que nós recebemos os alunos externos, como eu já mencionei anteriormente. Temos a rouparia para essa vivência dos alunos de organização. Laboratório de eventos e marketing, que é onde nós realizamos, né, os eventos na prática e os alunos fazem esse pré-evento, trans-evento e pós-evento. Aqui são as práticas e os professores responsáveis pelos laboratórios. Laboratório de cozinha e restauração. Temos dentro do campus uma cozinha pedagógica, mas também temos um restaurante, então os nossos alunos podem vivenciar os serviços, né, dentro de um restaurante na prática, com o público externo, como vocês podem ver aqui nas imagens, certo? E aí essa imagem sintetiza o que é justamente essa proposta dos estágios das práticas profissionais, que é realmente proporcionar ao aluno essa vivência na prática do que ele vai vivenciar lá fora no mercado de trabalho. Então, nós buscamos no IFCE fazer essa preparação do aluno para que ele possa chegar egresso no mercado de trabalho apto para realmente estar qualificado, certo? Então, isso através dos estágios, das práticas profissionais e desse projeto de imersão, que são de alunos de outras unidades. Tá? Além disso, nós temos um programa de intercâmbio, onde nós enviamos os alunos, né, para instituições de fora. Essa aluna é egressa do curso de hospedagem, ela foi para a Escola Superior de Hotelaria e Turismo, né, de Portugal, passou lá 6 meses tendo essa vivência na prática do que é realmente atuar na hotelaria, certo? E aí a gente conclui justamente com essa fase, né, que é a fase de término, onde os alunos eles saem aptos para poderem ir para o mercado de trabalho a partir de terem vivenciado nas disciplinas de práticas profissionais e de estágios curriculares obrigatórios, realmente o mercado de trabalho, né, na prática, e efetivando todos os conhecimentos, né, tanto teóricos como práticos, que eles absorveram durante a formação. No caso do curso técnico em hospedagem, durante 3 semestres, onde eles têm práticas em todos os semestres, e no curso superior de hotelaria, né, no formato de 2 anos ou 2 anos e meio, atendendo também a matriz curricular dos respectivos cursos. Agradeço imensamente a oportunidade de estar partilhando aqui essa nossa realidade dentro do Instituto Federal do Ceará e me disponho aqui também às perguntas que possam ser formuladas. Muito obrigada, professora Silvia. Eu que agradeço, professora Lúcia, maravilha a gente conhecer a realidade dos institutos federais do Brasil. Muito bacana, toda a organização de todos vocês, a estrutura, a parte pedagógica, como a gente consegue fazer muito, às vezes com pouco, e fazendo esse pouco se tornar muito. E o impacto que isso traz, né, para toda a sociedade, não só para o local, mas para o entorno, e às vezes até para outros estados, né? Muito bacana, e a gente vai aprendendo uns com os outros. Eu vou fazer algumas perguntas comuns a todos vocês, mas antes eu vou apresentar o professor Fábio Teixeira, que está aqui presente, né? Ele compôs a apresentação da palestra do professor Daniel, foi representado por ele. O professor Fábio Teixeira Lima possui graduação em licenciatura plena em História pelo Centro Universitário do Norte, especialista em História e Historiografia da Amazônia pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM, especialização em Educação para a Terceira Idade pela Faculdade Integrada AVM, especialização em Formação em Educação Profissional e Tecnológica pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, o IFAM, e mestre em História e Estudos Culturais pela Universidade Federal de Rondônia, doutorando em Ensino pela Universidade do Vale do Taquari, Univates, professor de Dedicação Exclusiva do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, que é o IFAM, atualmente responde pela chefia de Educação, Pesquisa e Extensão do IFAM, do campus avançado de Manacapuru. Tem experiência na área de História, com ênfase em História do Brasil e História do Amazonas.
Professor Fábio, quer falar alguma coisa para a gente? Seja bem-vindo. Bom dia a todos. Meu desculpe o atraso, porque eu confundi o horário. Eu também estava em sala de aula. Nós hoje estamos retornando no sistema híbrido, então é aquele movimento, né? O retorno é uma complicação. Mas a alegria dos alunos já é outra compensação para essa complicação, porque eles estão muito felizes de estar retornando para a escola. Na verdade, alguns, Daniel, parceiro aí, alguns, Daniel, estão conhecendo o Instituto, né? Nossos alunos do primeiro ano ficaram esse período com as aulas remotas e hoje estão conhecendo o campus. Tem aquela euforia toda. Mas quero agradecer o convite. Tenho certeza que o Daniel fez a apresentação dele aí, mostrando as nossas dificuldades, os nossos trabalhos, as nossas alegrias, também as tristezas. Atualmente eu sou o diretor aqui do campus, já estou há 3 anos, quase 4 anos. E o campus avançado, como o colega José estava falando, e você, Silvia, falou, a gente tem um desafio a cada dia, né? A cada dia um desafio. É uma tristeza esse corte que é feito do orçamento para a educação, e eu sou um que brigo muito que dos campos avançados não deveria ser cortado, porque nós não temos nada. Cortar o que não tem é muito difícil, né? Mas, infelizmente, a gente entra também nessa fatia esmiuçada do bolo. Mas a gente fica feliz quando tem esses eventos. Atualmente, nós fizemos o evento dos campos avançados do Brasil. Eu era da equipe do Leonardo de organização, e teve uma repercussão boa, bem grande, e a gente precisa fazer essa troca de experiência para a gente poder conversar e ver o que está dando certo em outro local para a gente poder também absorver, né? Francisca, fiquei muito feliz aí com o seu prédio, muito lindo, me deu bem organizado, e a gente fica feliz de saber que tem campus avançado aí que está evoluindo, que está crescendo, que tem essa perspectiva de aumento de credibilidade. Nós aqui no Amazonas temos um problema muito sério chamado logística. Vocês terem uma ideia, nós temos 17 campi. Nós temos um campus aqui de Irunepé, que de avião, a viagem é mais longa do que de Manaus para São Paulo. São 5 horas e 32 minutos de avião de Manaus até Irunepé. De barco, para vocês terem uma ideia, na época que o rio está cheio, que o barco corre mais rápido, são 10 dias. E de balsa são 15 dias. Então, para vocês terem uma ideia da dificuldade que nós temos. E essa dificuldade ela não é representada somente nessa questão da logística, mas principalmente quando a gente vai participar dessas licitações para poder fazer a aquisição de equipamentos. Porque quando a gente coloca a distância que é para fazer a entrega, as empresas acabam desistindo de atender. Então, a gente precisa realmente desses momentos para todo mundo conhecer o que é o IF e a importância que esse IF tem para a sociedade do nosso país. Então, obrigado. Bom, eu que agradeço, professor Fábio. Vou dar 1 minuto para vocês responderem, e, é claro, uma pergunta aberta para quem quiser responder, porque eu acho que o professor Fábio, nessa fala final aí, ele já bem que trouxe a resposta, né? Mas é interessante a gente ouvir de cada um de vocês. Antes disso, só lembrando, o pessoal que está assistindo essa live, tem um espaço aqui na plataforma, aqui embaixo, ou no YouTube mesmo, para vocês realizarem perguntas que os palestrantes, no decorrer do dia de hoje, dia 29, eles irão responder as perguntas de vocês. Então, a pergunta comum é: como vocês percebem o impacto dos institutos, do campus de vocês na região de vocês? Em 1 minuto. E aí, fiquem à vontade para quem quiser responder. Oi, posso responder? Pode sim, Daniel. Então, é superlativa essa necessidade de nós contribuirmos com o bem-estar e a melhoria de vida da população local. E o Instituto, como eu havia apresentado no início, tem como missão, né, e a visão da instituição é proporcionar essas condições de transferência de tecnologia, né, para poder alavancar a produção dos arranjos produtivos locais, no caso de Manacapuru,
trazer melhores condições, né, não só no processo, né, de educação, mas também na lida ali do dia a dia, né, do produtor, do desenvolvedor de tecnologia da informação, né, com os cursos da área, da parte de gestão, né, do comércio da cidade. Então, eu vejo que, como o José bem comentou, né, o nosso papel é ultrapassar as paredes do Instituto e tentar trazer melhoria de qualidade de vida. E a gente vem observando, né, ao longo desse tempo, que não é só uma sala de aula, né, só a formação do ensino médio, mas a gente está transformando, a gente consegue perceber a transformação, né, daquele produtor, daquele piscicultor, né, daquele comércio que precisa de um aplicativo, de um programa de gestão, né, e a gente vem alcançando aí com o tempo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Vou passar agora a pergunta para o professor Tiago Pereira. Olá, novamente, pessoal. Boa noite a todos. Eu defino o papel do Instituto Federal, no caso aqui do Campus Avançado Arapongas, como transformador, como algo que muda não só a realidade do local onde ele se instala, mas também de toda a região, né? Quando da chegada do campus aqui em 2019, começo das atividades em 2020, vejo com dois momentos, né? Primeiro, da identificação, do fortalecimento de quem é o Instituto Federal na região. Acredito que essa dificuldade nós temos a nível nacional. O Instituto chega na cidade, as pessoas não sabem exatamente o que fazemos, quem somos e que tipo de educação é essa. Não acreditam que é de graça no primeiro momento, acham que é algum tipo de chamariz para cobrar depois. Então, levamos aqui um pouco mais de um ano para vencer esse desafio e um trabalho de equipe muito forte, de ir às mídias e dar a cara mesmo na cidade como forma de mostrar que viemos. E hoje, já aí em final de 2021, mesmo com os desafios da pandemia, nós temos bons resultados. A título de exemplo, eu vou dar, nós temos aqui, por enquanto, ainda cursos FIC. Nós temos 5 cursos FIC em Arapongas e um primeiro curso técnico que está recentemente criado e aberto. Depois desse trabalho, quando a gente fez o curso FIC de inglês básico para iniciantes na faixa etária de 15 anos, nós temos 2 ofertas, o inglês básico e o inglês intermediário. Na última oferta, que era virtual, devido à pandemia, não tinha aula presencial, nós chegamos a 2.240 inscrições. Temos estudantes nesse curso aí de pelo menos 15 estados do Brasil. E isso só foi resultado por um trabalho em rede. Um instituto foi ajudando o outro e divulgando o curso, e refletiu agora no primeiro curso presencial. Claro, não teve um número tão grande por ser presencial, mas ainda assim tivemos 130 inscrições para as 40 vagas ofertadas. Então, eu vejo que a comunidade precisa receber novos institutos e explorar da melhor maneira tudo que a gente tem para oferecer. Fico feliz por poder contribuir nisso junto com vocês. Obrigada, professor Tiago. Falou tudo, né? É trabalho em rede, isso mesmo. Professora Lúcia Guiar. Pronto. Partilho do que os colegas já colocaram, né? Mas, assim, especificamente relacionado ao IFCE Campus Guaramiranga, né? Nós estamos aqui numa cidade de 4.000 habitantes, né? Bem pequena, mas estamos, como eu falei, dentro de uma região que é o Maciço de Baturité, com 13 municípios. Então, nesse trabalho aí conjunto, né, com a equipe do campus, a gente tem conseguido chegar aos outros municípios, né, para além dos campos aqui da cidade de Guaramiranga, que é o que tem sido realmente esse transformador na vida de muitos jovens. Hoje mesmo eu pude ouvir o depoimento de um aluno falando, né, da saudade que estava do campus. Então, a gente realmente sente que faz essa transformação na vida desses jovens, né? E vamos para além dos muros, né, com os cursos FIC aí. A gente tem aí hoje uma média de 450 alunos do FIC, né, além dos alunos dos cursos regulares. Então, a gente chega numa proporção, né, muito além dos muros, muito além dos muros do campus. A gente está ofertando um curso em parceria com o Ministério do Turismo,
que é o curso Agente de Informações Turísticas, e a gente tem visto, né, a busca das pessoas, né, do país, na verdade. Na nossa primeira turma, a gente teve alunos aí de 16 estados distintos buscando essa qualificação. Então, nós sabemos que o nosso papel, ele é muito significativo e muitas pessoas realmente precisam dessa oferta que nós fazemos, né? Sejam dos cursos técnicos, dos cursos superiores e dos cursos de formação inicial e continuada. Então, realmente, nós temos um papel transformador. E eu sou muito, né, feliz por participar disso dentro dessa instituição, que é o Instituto Federal do Ceará, dessa rede, que é no Brasil todo, né? E com pessoas, né, com profissionais que trabalham junto com a gente no campus, que são comprometidos e fazem isso acontecer. Muito obrigada. Que esse espaço, que esse evento sirva para divulgar e difundir o importante trabalho dos institutos federais do Brasil. Professor José? Eu também concordo com os colegas colocados. Você percebe o quanto é importante, né, uma implantação de uma unidade da rede, desculpe, dentro do município. A importância da implantação de uma unidade dentro do município. A gente percebe, concordo com o Thiago colocou, né, quando é implantado, as pessoas ficam assim, é particular, entendeu? Como é a forma de ingresso, entendeu? E aos poucos, por isso que o campo é importante, ele fazer aquele trabalho de divulgação, né, em todos os meios de comunicação. Então, hoje, quando é instalado um campus dentro do município, a gente percebe o campo leva a transformação, porque ele, junto com ele leva tecnologia, leva inovação de baixo custo. Com certeza são inovações que dá para ser implantado em qualquer assentamento, em qualquer comunidade, para que a gente possa, além de estar contribuindo com a produção orgânica, também contribuindo com a geração de renda. Entendeu? Então, o Instituto, em especial, Campos de Freitas, como todas as unidades do Estado do Piauí, ele tem essa preocupação no desenvolvimento local, né? Por meio de projetos de ensino, projeto de pesquisa, projeto de extensão, que esses projetos ele não ficam só na gaveta, engavetados, ele chegue até a quem precisa, que é realmente as comunidades, ou dentre outros projetos que está inserido o Instituto, os arranjos produtivos locais. Obrigada, professor José. Professor Fábio? Só para complementar esse pequeno espaço aí de 1 minuto para responder a pergunta, hoje a gente percebe a importância que nós temos dentro do município, até devido a essa grande procura, que todos nós enfrentamos no início, essa desconfiança de que seria uma instituição que chegou, mas que depois vai começar a cobrar mensalidade, todas essas burocracias que o Thiago e o José falou. Mas a gente vai percebendo essa importância a partir do momento da procura. Nós estamos com o processo seletivo em aberto. Nós não fizemos nem divulgação, porque o edital foi publicado na quinta-feira. E hoje pela manhã, nós já temos um curso com 332 alunos inscritos. Já. Então, quer dizer, a gente vai percebendo que a gente tem importância. E essa valorização, essa importância, a gente tem que dedicar aos próprios alunos, que eles divulgam a instituição, ao trabalho de todos os docentes, dos TAIs e da comunidade, porque ela vem buscar, o professor Daniel, que está aqui conosco, ele é um exemplo, assim, que a gente tem um orgulho muito grande de tê-lo conosco, que ele dá consultoria para os psicultores locais, e essa consultoria que ele passa, ele não cobra, somente para poder levar o nome da instituição. Então, isso é um orgulho para a gente perceber que a gente tem importância e que a gente tem uma valorização muito grande, tanto pela comunidade, como pelos alunos, como pelos pais dos alunos, e dentro dessa sociedade. E a gente fica feliz de ver, assim, toda essa conversa que a gente está tendo aqui, essas dificuldades a gente vai enfrentando a cada dia. E nunca vai acabar também, pode ter certeza, né? Nunca vai acabar. Mas a gente está aqui firme e forte para levar os IFs aí à frente e mostrar a importância que nós temos para a sociedade. Perfeito, professor Fábio. Gente, fica aqui, então, divulgado, né, os professores representando os institutos federais
do Brasil. Quem tem dúvida, eles vão deixar no decorrer do dia aí o link para fazer contato com a instituição. Muitos já deixaram aqui na apresentação, mas é bom deixar gravado, né? Porque fica disponível para as pessoas saberem quem são, como procurar, período de edital, para que vocês conheçam mais, entrem no site, conheça o trabalho de cada instituto. Vocês puderam perceber nessa live quantos são diversificados, e a gente que é uma pontinha representando os institutos, mas são muitos pelo Brasil todo. Então, venha nos conhecer, venha saber o que a gente faz, em que parte, em que momento a gente pode contribuir com a sua cidade, com a sua região, agora também atuando nessa pegada mais forte aí, trazida inclusive pela pandemia também. Falo até em destaque ao Instituto Federal, ao qual faço parte, com educação à distância, ou seja, a gente chega até onde vocês estão, né? É só procurar. Gente, muito obrigada. Foi uma roda de conversa muito prazerosa para mim. Eu acredito que tenha sido também para quem nos assistiu hoje. E não esqueçam, tem dúvida, tem curiosidade, é só deixar aqui embaixo as suas perguntas, que os professores eles vão responder ao longo do dia. Um abraço a todos vocês, tenham uma excelente noite e um bom evento, que ainda tem muita coisa para acontecer aí no ENAME CTS, no Encontro Nacional de Atividade Multidisciplinar para Ciência, Tecnologia e Educação. Um abraço